Muito bem, Tiago. Vamos lá então. A tarefa 2, as meditações do Descartes. Já à partida combinamos ficar só pela primeira e pela segunda, certo? Pois, sim. Com Porque a já sei. promessa de que podemos depois abordar as outras, não é? Sim, sim, sim. Já sabemos o que a casa gasta, por isso ir Pois. às seis meditações não dá. Exato. Mas se calhar Mas, hoje, não sei no resumo que vais fazer inicialmente, uma vez que estás embranhado nas meditações academicamente agora, portanto, deu jeito pois, agora. mas ainda não me embrenhei na terceira, por acaso ainda não, já li, mas ainda não me sinto confortável para falar Pronto, sobre mas as outras. está bem, mas Sim. de qualquer forma podemos, os dois, ajudamos um ao outro e conseguimos fazer o plano geral da obra, se bem que nos vamos focar nas duas primeiras, ok? É? Está Pronto, bem. sim, não será Está bem. difícil. Ok. Ok. E pronto, opa, tínhamos combinado eu fazer uma breve apresentação do Do nosso Descartes, não é? convidado, Sim. não é? O, Pois. pronto, conhecidíssimo, talvez dos mais famosos. Está ali no top 3, não é? Ele, Sócrates e Kant, Platão, top 5, digamos assim, dos filósofos Top 5, não é? Sim, não sim, é? sim. Dos mais conhecidos do mundo. Ele está no top 1. Hum. No top 1, isso é assim um bocado estranho. No primeiro lugar, da frase Sim, ou sim, do sim. aforismo, não é? Tipo, acho que não, Vamos falar acho dele que não hoje. há mais famosa do que esta, acho eu, em filosofia. Eu só sei que nada sei, não é? Eu só sei que nada Pois, sei do é Sócrates, isso. Só não se é? for essa. O Deus morreu do Nietzsche. Sim, Pois, top 3 das frases, top 5 dos pois. filósofos. Sim, sim, sim. Depois, se calhar, hoje pronto, não preparamos nada assim, como sempre, mas se calhar vamos falar da importância dele para a filosofia depois dele, o que faz sentido, porque não me parece que seja possível ele ser importante para a filosofia antes dele. E daí, e daí, Ah, não sei, se calhar um filósofo pode ser importante para percebermos a filosofia antes dele, não é? Não sei. pois. Mas neste caso ele foi importante para abriu a porta à filosofia moderna e à filosofia da Sim. mente, mas, pronto, e uma série de concepções que ainda hoje usamos, mesmo fora da filosofia. Olha, ele foi um filósofo, foi francês, era muito frágil, muito doente, tão frágil que ele estudou num colégio de jesuítas e os professores, padres, deixavam-no ficar na cama até mais tarde, até ao meio-dia ou assim, portanto ele desenvolveu este hábito de pensar e na cama, o que eu acho ótimo, enquanto os colegas dele iam para fazer aqueles exercícios jesuítas, uh, Sim. orações e não sei o que, de manhã ele ficava na cama a pensar, só pode ser um bom hábito, Parece um bom método. vai ser um bom Esse não é método. mas esse não é um método cartesiano. Não, Esse não é um método cartesiano. Se mas se fosse calhar esse. possibilitou, não é? Não, Possibilitou não, depois que exato. ele criasse esse método cartesiano, se calhar foi esse método preguiçoso ou de ócio intelectual, Sim. ócio intelectual não, ócio físico que lhe deu Pois, um vigor intelectual, não é? exato, exato, sim, sim. Olha, e pronto, lá está, esse tinha um físico frágil, mas um intelecto forte, vigoroso. Foi cientista, né? Há aquela história lendária que ele trocava de casa em casa muito frequentemente para fugir ao mau cheiro que a composição dos cadáveres que ele estudava dava às casas. Não é? Portanto, foi cientista, foi soldado, apesar de ser fraco e Hum, frágil, ele foi soldado. Não sei o que é que ele se calhar fazia trabalho de gabinete, foi soldado e à pala disso viajou imenso pela Europa naquela altura. Pois. Foi médico, ou, não sei se chamar médico, mas exerceu medicina, direito, e há uma tese avançada pelo A.C. Grayling, não sei se conheces, que é numa biografia, talvez das melhores biografias do Descartes, daquele filósofo A.C. Grayling, e ele avança a Uhum. teoria de que ele foi espião dos A jesuítas. sério? É, sim, portanto, para, Espião para dos explicar jesuítas? ao serviço dos Mas jesuítas, dos aos católicos, sim. serviços jesuítas? É, Pô. naquela altura das guerras da Reforma e da Contra-Reforma e por aí fora, Ah, católicos versus protestantes, ele jogava da equipa dos católicos. Não é? E ok. a tese que ele avança é que é a melhor explicação para o facto de ele ter viajado tanto e não ter tido nenhum cargo que lhe desse dinheiro para sustentar essas viagens. Portanto,
e os contactos que ele tinha e por aí fora, portanto, e acho que era também uma figura comum na altura, o espião. Era uma espécie de diplomata espião, portanto é a tese do A.C. Grayling. Nasceu em 1596, mas viveu uma parte da vida na Holanda, nos Países Baixos, e foi uma das figuras mais conhecidas e discutidas da Europa naqueles anos, em que na altura preparava uma revolução científica e intelectual, que ele não foi o iniciador, mas foi talvez um dos proponentes mais destacados. Não é? Morreu aos 54 anos de pneumonia na Suécia. foi fazer uns serviços de conselheiro filosófico a uma rainha da Suécia, não me lembro agora do nome, que queria ter discussões filosóficas com ele às 5 da manhã. Isto para quem se habituou a ficar na cama até o meio-dia, não é? Portanto, não se faz isto. Não. E uma isso curiosidade, é tortura, exato. já morreu, apanhou uma pneumonia e morreu. E se fosse vivo hoje, teria 425 anos, portanto já não sei se conseguiríamos estar aqui a debater com ele. Era interessante. Pá, e pronto, se calhar, uma vez que ele defendeu aquela hipótese de que é uma coisa pensante, não é? A distinção mente-corpo, se ele tiver razão, provavelmente ele ainda anda por aí no éter, 425 anos e fresco como uma alface. Sim. Pá, foi a minha ok, sim. Pronto. Aquilo Agora, que eu te trago é um resumo breve da primeira e da segunda meditação. Eu não sei se queres enquadrar também as meditações, não sei se está aí na tua... Faz esse resumo e depois vemos, temos pelo menos a temos... terceira, a quinta e a sexta, não é? Está bem. Ok, então, eu fiz aqui uns apontamentos. Bem, pronto, o Descartes realmente escreveu quase, mesmo no final da sua vida, não é? Para aí um ano, 2 anos antes de ter apanhado contraído essa pneumonia, ele fez a sua obra maior, não é? São as Meditações Metafísicas, não é? Onde se demonstra a existência da alma e de Deus, não é? Tipo, o subtítulo, assim, daqueles subtítulos em que são demonstradas a existência da alma, de Deus e a distinção da alma e do corpo. A distinção da alma e do corpo, ok. É a sexta, não é? Pronto, exatamente, pronto. Então, a primeira meditação, ou melhor, eu vou falar sobre as 2 primeiras meditações. A primeira meditação tem como subtítulo algo do género sobre aquilo que se pode duvidar. E a segunda meditação tem como título a natureza da mente, que é mais bem conhecida que o próprio corpo. Pronto. Ok, na primeira meditação, o Descartes pretende, de alguma forma, entrar num jogo que se jogava na altura, de alguma forma, que é o jogo do ceticismo, o jogo cético, digamos, o jogo da dúvida, de colocar as coisas em dúvida. Pronto. O Descartes não se quer apresentar como um cético, pelo contrário, ele quer até demonstrar as verdades tradicionais, não é? Que vigoravam na altura de Deus, de alma, mas o que ele pretende é, ok, eu vou demonstrá-las no próprio campo do ceticismo. Eu vou entrar nesse campo, vou tornar-me temporariamente, vou jogar temporariamente esse jogo para poder derrotá-lo com as suas próprias regras e no seu próprio terreno. Pronto. E o Descartes torna-se, digamos, num certo sentido, temporariamente, nessa primeira meditação isso é notório, torna-se um cético, ou encarna, se quiserem, a figura do cético na sua expressão mais radical. Pronto. Tiago, explica para as pessoas lá em casa, explica para as pessoas lá em casa o que é isso do ceticismo, porque se calhar há pessoas que nos estão a ouvir que se calhar não estão ligadas à filosofia e o termo podem estar a interpretar num sentido diferente do que é o ceticismo. Ou seja, por exemplo, alguém que seja hoje em dia contra as vacinas chama-se cético, gosta de se chamar a si próprio cético. Pois, não é esse tipo de ceticismo. Não é bem isso. O do Descartes. Pois, o cético do Descartes é mais um investigador que duvida, que não vai à bola, digamos, com as crenças tradicionais que são vendidas pela sociedade, pela sua cultura, mas que teima em investigar e em pôr em causa isso. Pronto.
Agora, também há aqui graus, não é, de ceticismo. Há realmente o cético extremo, que é aquele que realmente põe tudo em causa mesmo, que tenta demonstrar que o conhecimento é impossível. Pronto. Esse será o cético radical. Aquele que quer pôr as crenças e os valores de tal modo em causa, que acaba por querer demonstrar, pretender, que nenhuma crença, nenhum valor, nenhum conhecimento é possível. Pronto. Pois. Será Que o é tudo... cético, não é? Diz isto? Desculpa. Aquele ceticismo de pirro, portanto, não há conhecimento Exato. possível, É e de isso. alguma forma essa afirmação de um não conhecimento para os céticos da antiguidade dava-lhes alguma tranquilidade. O próprio Sócrates seria um cético nessa altura, ao dizer só sei que nada Sim, sei, há algum sim, ceticismo, mas é um ceticismo exato. diferente do Descartes e o ceticismo daquele que eu falei há pouco dos antivacinas, que é um Sim. ceticismo que nega. O do Descartes, como tu disseste, duvida, não é? Pois, o duvida, pronto. O Descartes, agora, o que é que o Descartes pretende nesta primeira meditação? Ele diz-nos que, ok, todos nós já tivemos a experiência de acalentarmos crenças que depois se vieram a verificar falsas, pronto. E que realmente, pronto, digamos, o nosso conhecimento, aquilo que nós acreditamos, baseia-se em certos princípios, em certos fatores, pronto. E ele quer, numa primeira análise, tentar fazer um exame a tudo o que acredita, a tudo o que pode acreditar, de maneira a tentar encontrar algum ponto, alguma base que seja sólida e que não seja suscetível de dúvida. Pronto, ele quer duvidar, mas, digamos, no sentido de encontrar uma certeza ou algo que resista a essa corrosão ácida, não é? A esse ácido da dúvida, e a algum ponto que se mantenha estável, não é? Depois desse exame, esse exame crítico, não é? Radical. Pronto. Tiago, deixa-me ir acompanhando, já que tens isso preparado, eu se calhar ia-te acompanhando com uma citação ou outra dele aqui para fundamentar isso que disseste. Okay. É logo na primeira frase, não é? Notei das meditações, logo na primeira meditação, a primeira frase. Notei há alguns anos já, tendo recebido desde a mais tenra idade tantas coisas falsas por verdadeiras, e sendo tão duvidoso tudo o que depois sobre elas fundei, né, tinha de deitar abaixo tudo inteiramente por uma vez na minha vida e começar de novo desde os primeiros fundamentos, se quisesse estabelecer algo de seguro e duradouro nas ciências. Em 3 ou 4 linhas ele Exato. traça o projeto todo dele, não é? Exatamente, é isso, é exatamente isso, pronto. E pronto, e como é que ele faz o exame? Então, ele diz assim, eu não vou agora pôr-me a pegar em cada uma das crenças que eu tenho e colocá-las em dúvida. Isso seria simplesmente impossível. Nós temos uma infinidade de crenças, de valores, de coisas, de opiniões, de coisas que acreditamos, e não vai ser assim. O que eu vou fazer? Eu vai fazer algo diferente, vai pensar quais são os princípios básicos da formação dessas crenças, quais são os fundamentos e perceber em que medida eles são sólidos ou não são sólidos. Pronto. E o que é que o Descartes nos diz? Pronto. Isto agora já é um Tiago, esquema da minha parte. deixa só explicar essa parte então melhor. Portanto, ele não diz que vamos ver uma a uma e não vamos ser céticos o resto da vida, sempre que nos apareça uma crença, eu vou pô-la em causa, não é? Porque são milhões de crenças, não é? Exato. Cada uma desses milhões de crenças baseadas noutras milhões de crenças que muitas vezes nós nem temos consciência. Portanto, não era possível fazer isso. O que ele nos diz é, eu vou pegar em grupos de crenças ou classes de crenças, não é? Chamados baseadas em princípios, ou seja, eu vou agrupar essas crenças segundo os princípios que as sustentam, e o que eu vou fazer depois é minar esses princípios, não é? Sim. Ao minar esse Sim. princípio, cai aquele conjunto de crenças todas que se baseiam nesse princípio. Não sei se consegues dar um exemplo para percebermos isto melhor. Não, o que ele nos... Eu posso falar dos... Se quiser, isso não aparece explicitamente nessa meditação, mas eu diria que os 3 grandes princípios que ele vai realmente questionar são os sentidos, digamos, é o conhecimento através das nossas percepções sensoriais, tipo aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro,
aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço, pronto. A realidade dada pelos sentidos, pronto. Se eu me posso fiar nos sentidos. O segundo grande grupo de crenças que eu posso formar tem como fonte a imaginação, pronto. E o terceiro, se quiserem, tem como fonte a razão, pronto. Ou a racionalidade. Pronto. Ele, nos sentidos, ele é bastante sumário nisso. Ele diz-nos, os sentidos nós estamos habituados, agora exagerei, não é que estamos habituados. Não é estranho para nós constatarmos que os sentidos por vezes nos enganam. Não é? Eu olho para um sítio e parece uma cobra, mas afinal há um galho caído no chão. Pronto. Por exemplo, uma coisa desse género. E temos as conhecidas ilusões de óptica, sei lá, um lápis que mergulha na água parece que se quebrou, mas não se quebrou, é simplesmente uma ilusão, não é? Ou E pronto, o sol que está muito longe e parece-nos pequenino, não é? E nós, pelos exato, por sentidos, exemplo, se nos guiássemos só pelos sentidos, achávamos que o sol era assim uma coisa pequenina. exato, por exemplo, pronto. E ele disse, ok, e relembro que ele está à procura de algo que seja indubitável, que seja completamente à prova de bala, pronto. E ele volta-nos a dizer que ele não duvida dos sentidos na sua vida cotidiana. Até seria um louco, só um louco é que duvidaria dos sentidos, porque a vida seria impraticável. O que eu estou a dizer, neste exame que eu quero agora fazer, sobre os princípios básicos das crenças, eu quero encontrar algo que seja realmente indubitável. Pronto. E os sentidos não são. Os sentidos não são. E ele dá-nos o exemplo também depois dá-nos o exemplo dos sonhos, mas isso também se liga a outro princípio, que é a imaginação. Tipo, Mas a antes, nossa antes dos sonhos, ele fala primeiro dessas coisas, pronto, que nós todos concordamos, não é? Uma cobra ao longe, algo ao longe parece-nos uma cobra e é um galho, o pau enfiado na água dobra e nós sabemos só pelo intelecto que não dobra. Pronto, mas ele depois, mais à frente, fala de outro conhecimento que nos vem pelos sentidos, mas que, de alguma forma, ainda que provisoriamente, ele diz que é indubitável. Provisoriamente, já sabemos que ele a seguir vai desconstruir isto, que é a ideia de que temos mãos, de que estou sentado à lareira com uma mantinha, eu estou com uma mantinha, mas não tenho lareira, que tenho um papel, o que ele diz, eu tenho um papel nas mãos, portanto, isto nós mais dificilmente pomos em causa ou duvidamos. Exato, exatamente, sim. Pronto, e é isso, pronto, é aí que ele diz, ok, isso realmente é um pouco diferente de falar das ilusões ópticas e realmente isso pode ser construído no próprio domínio cotidiano e sem grandes elaborações, podemos mais ou menos distinguir, mas ele fala-nos realmente a realidade cotidiana, isso que nós habituamos a aceitar como nossa realidade e que cotidianamente não pomos em dúvida. Ele diz que se nós fizermos um exercício de pensar um pouco mais a fundo, vemos que realmente até isso pode ser duvidoso. Pronto, e ele convida-nos a imaginar que aquilo que nós estamos agora neste momento a viver se trata de um sonho. Estamos agora neste momento a sonhar. Pronto. E aquilo que me parece ser a tal fogueira, aquilo que me parecem ser as minhas mãos, aquilo que me parecem ser a roupa que eu visto, tudo isso, todo o espaço que eu habito, tudo isso pode perfeitamente, segundo o Descartes, aparecer no sonho, não é? Com o mesmo grau de verosimilhança, não é? Que me está agora a aparecer. E, no entanto, se eu estiver agora a sonhar, tudo isso é falso. Tudo isso não tem correspondência com a realidade. Portanto, o que ele encontrou aí Não, foi não. a possibilidade de duvidarmos de alguma coisa como estou sentado à lareira, não é? Portanto, basta Exatamente. para ele, não é? Sim, Basta para ele haver a possibilidade de dúvida para já exatamente. rejeitar como falso. Para já rejeitar, exatamente. Nesse Ok? exercício de ceticismo radical, nesse exercício provisório que o Descartes quer fazer de tentar encontrar uma base à prova de todas as balas possíveis, não podem constar os sentidos, porque os sentidos não são à prova de bala. E nenhum dos sentidos, mesmo aqueles que me parecem mais óbvios, mesmo a minha mão que eu estou a ver à minha frente, mesmo a lareira que eu estou a ver, mesmo esses podem ser duvidados se eu pensar no exemplo do sonho. Por isso, Ele não diz, são bons candidatos. ele diz logo no parágrafo 2, é só para vermos como isto é muito denso, estas sim, meditações são extremamente densas, porque ele no parágrafo 2 diz a razão me persuade, logo começa a falar que não é persuadido nem pela tradição, não é? Nem
nem pela fé, é a razão. Logo aqui já Sim. abre a porta à modernidade. Não é? É Sim, a sim, razão sim, sim. pactuada. Logo que não devo menos cuidadosamente coibir-me ou privar-me de dar o meu assentimento às coisas que não são plenamente certas e indubitáveis, do que às abertamente falsas. Ou seja, ele vai recusar tão depressa as abertamente falsas, e aí nada de novo, mas Uhum. aquelas que não são plenamente certas e indubitáveis. Exato. Basta que se me depare em uma delas qualquer razão de dúvida. Portanto, tu Qualquer agora razão, encontraste, exatamente. não é? Encontraste ou revelaste na certeza do papel na mão ou de que estou sentado à frente da lareira, basta haver a hipótese, fazer sentido, ou racionalmente eu poder aceitar de que posso estar a sonhar e isso não ser verdade, Uhum. para eu já tirá-la deixá-la de Exato. aceitar, tirá-la do meu conjunto de crenças. Exatamente, exatamente. É isso. É para ele, isso não pode ser, porque ele lá está, ele está à procura daquilo que seja indubitável. Ele quer erguer a sua filosofia, o seu castelo, o seu castelo de crenças sobre uma base que seja absolutamente indubitável. Pronto, sendo os cientistas dubitáveis, não podem ser eles. Pronto. Ele Com depois isto, com elabora um isto pouco ele já mais. tirou, com isto ele tirou todas as crenças baseadas nos sentidos. Toda a Exatamente, classe de coisas baseadas nos sentidos exatamente. salta fora. Tudo, tudo. Sei lá, crenças como eu estou nesta sala, salta fora. E Boa. eu estou a falar contigo neste momento, salta fora. Não é? Tudo Ok. isso, tudo isso é completamente aniquilado. Pronto. Ahm, Ele depois diz-nos, há um passo intermédio em que ele pondera a hipótese de, ok, as coisas que eu vejo, que sinto, que cheiro e assim. Por exemplo, imagina, se eu estou se eu imagino que estou a ver sei lá, uma pessoa e vejo o que eu estou a ver é uma pessoa com um casaco e com um chapéu. Pronto. E ele diz, ok, essa pessoa posso não estar a ver realmente uma pessoa, mas existe algo que pode ser verdadeiro, sei lá, que pode ser a existência da cor, ou a existência de algo que ocupa espaço, ou algo mais abstrato, tipo, pode não se tratar de uma pessoa, mas a própria ideia, se mesmo que eu estiver a sonhar, ele diz assim, mesmo quando eu estou a sonhar e imagino que estou a ver uma pessoa, ele pondera a hipótese, ok, pode não ser verdade que eu estou a ver uma pessoa, mas aquilo que eu estou a imaginar baseia-se em algo que pode ser verdadeiro, que é a existência da cor, ou a existência da forma, ou a existência de alguém a ocupar espaço. Pronto. E é por isso que ele diz, num sentido intermédio, diz que as ciências do género da física ou da medicina ou da astrologia que tratam de corpos, que tratam de coisas físicas, são menos fiáveis, são menos, sei lá, verídicas do que as ciências que tratam das abstrações, como a matemática, como a geometria ou como a aritmética. Pronto. Há um salto intermédio que o Descartes dá aqui, que é um pouco estranho este salto, pronto, mas vamos ver que ele depois põe em causa isso. Assim, Parece-me ok, que ele está a dar o salto das crenças baseadas nos sentidos para outro tipo de uhum, crenças, não é? para outro tipo de crença, exatamente, das crenças, exatamente, é isso, da crença empírica, daquilo que eu consigo sentir, para algo Uhum. mais abstrato, que eu consiga aceder através da razão. Ou Pronto. seja, já não vai dar o argumento do sonho, não é? O argumento que podemos estar a Sim, sonhar, para estas não vai dar, vai ter que arranjar outro. não vai dar, porque vamos lá ver, eu posso achar que, pronto, o Descartes não diz isso, mas sou eu agora, digamos, a complementar, ou a tentar explicar talvez o pensamento de Descartes. Eu posso achar que estou a sonhar com uma pessoa, não é? Posso duvidar que aquela pessoa existe. Mas vamos falar, mas as proporções matemáticas daquela pessoa, sei lá, se eu vir um triângulo no meu sonho, se eu vir um prato, aquele prato posso estar a sonhar com um prato, mas digamos a equação que rege o tamanho da circunferência, pronto, continua válido, porque isso não depende dos meus sentidos, mesmo que eu esteja a sonhar, e eu estou a sonhar com algo necessariamente correto, que tem a ver com as matemáticas e tem a ver com a geometria, que é algo mais abstrato. Pronto. Por isso, ele diz que as ciências como a geometria ou a matemática são mais veridativas, se quiserem, do que as ciências baseadas parcialmente
nos sentidos, pronto, justamente por isso, porque são mais resistentes à dúvida. Pronto. No entanto... Ele diz, o que eu diz é, Sim, para exemplificar isso, porque quer eu esteja acordado, quer durma, 2 e 3 somados são sempre 5. E o quadrado ok, nunca tem mais do que 4 lados. Não é? Quer eu sonhe, quer eu esteja acordado, exato, 2 e 3 são sempre 5. Eu sonho com quadrados, o quadrado tem 4 lados. exato, Isso é é independente isso, dele. Ele achava que tinha é encontrado isso, algo resistente resistente a à isso, dúvida mais forte até agora, que era a dúvida do pois, sonho. Não é? quer dúvida sonho, pronto. No entanto, ele diz, ok, mas mesmo isso pode ser dubitável. Não sei se esta palavra existe, pronto. Pode ser duvidoso. Porque ele agora introduz aqui a figura Dubitável, que acho que é duvidoso, não é? dubitável, É possível de ser posto em dúvida, não é? É possível suscetível, duvidar. pois, é possível duvidar, não é? Pois. Porque ele aqui introduz a figura, uma figura bastante até cinematográfica, não é? Que até podemos pensar que até teve na origem das ideias como filmes como a Matrix, é? Que é a ideia do gênio maligno. E o gênio maligno é uma espécie de Deus, ou de contraponto de Deus, é tão poderoso como Deus, mas é maligno. E é capaz de manipular a minha cabeça de tal maneira que me persuada sistematicamente de erros, de coisas que aparentemente são racionais e matemáticas, mas que são sistematicamente erradas. Pronto. O gênio maligno poderia-me persuadir, eventualmente, que 2 mais 2 igual a 5. Pronto, é uma hipótese teórica. É uma hipótese teórica que não é... que o Descartes diz que não é descartável. Pronto. Por isso, se esse género... O Descartes diz a possibilidade de existência desse género prova a possibilidade de eu também estar enganado quando raciocino, ou quando penso deste modo que à partida parecia indubitável, de modo matemático. Pronto. Com a introdução da existência do gênero maligno, parece que não há nada, não há nenhum tipo de crença que sobreviva à dúvida. Pronto. Nem as crenças matemáticas. Nem sequer as crenças matemáticas. Porque pode dar-se o caso, o gênio maligno, realmente colocar na minha cabeça a crença de que 2 mais 2 igual a 5. Ou está-me a dizer que 2 mais 2 igual a 4 e, no entanto, não, as coisas não são assim. Pronto. Olha, deixa-me ler esta parte que eu acho importante, não é? E é tal parte que se calhar abriu as portas à filosofia moderna. Ele neste momento mandou tudo abaixo. Não é? Neste Manda momento ele tudo não tem abaixo. absolutamente nada, não é? Exato, Todavia, sim. está gravada no meu espírito uma velha crença, segundo a qual existe um Deus que pode tudo e pelo qual fui criado tal como existo. Portanto, esta é a crença em Deus. Mas quem me garante que ele não procedeu de modo que não houvesse nem terra nem céu, nem corpos extensos nem figura, nem grandeza nem lugar, e que, no entanto, tudo isto me parecesse existir tal como agora. Ou seja, não há nada, Pois. não existe nada, e ele está-me a enganar quanto à existência das coisas. Contrário de tudo, exatamente. É isso. Mesmo quanto mais à frente, também eu me podia enganar todas as vezes que somasse 2 e 3, ou contasse os lados de um quadrado. Somava 2 e 3 e dava 5.000, não é? Exato. O que era bom para a nossa conta bancária, não é? Eu Exatamente. contava os lados de um quadrado, em vez de 4 lados tinha 6. Eu achava que tinha Exatamente. 4 e na verdade tinha 5. Mas agora tinha sido exatamente. O Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Com que O Deus eu me engano todo-poderoso sistematicamente. maligno. O Deus Exato. todo, não é? O anti-Deus, não é? Exatamente, o antideus. O anti-Deus Todo-Poderoso podia fazer isso. Sempre que Ou eu seja, somasse 2 e 2, dava 13, dava 5, pronto. E por isso pode estar mais a um acontecer conjunto, isso. exatamente, mais um conjunto de crenças que foi ao ar. Foi ao ar. As dos sentidos foram Sim. colocadas daquela forma, os sentidos já me enganaram, não é? Depois, Uhum. as outras que seriam mais abstratas, a cor, a extensão do corpo, por aí fora, já precisávamos do sonho. Uhum. E estas agora, que parecia que escapavam isso tudo, 2 e 2 no sonho dá sempre 4, ele diz, não, sim, tudo Pois. bem que no sonho dá sempre 4, mas eu posso estar a ser enganado e, na verdade, 2 e 2, ou 2 e 3, como ele diz, não dá 5, dá 7 ou dá 5.000, ou o que seja. Portanto, neste momento ele Exatamente. não tem nenhuma crença a que se agarrar. Nenhuma crença, exatamente. É o fim da primeira meditação e ele não tem Exato. nada. Ele acaba assim, exatamente. Ele acaba com essa conclusão de que realmente pôs tudo em causa. Pronto, aparentemente, não é? Pronto, a segunda meditação é o seguimento da primeira e é, digamos, a tentativa de sair deste fosso, deste pântano, não é? Em Tiago, que ele próprio colocou. deixa-me só Sim.
acho que uma parte que eu sublinhei que eu achei muito interessante. É mesmo no fim, estás-me a ouvir? Estou. É mesmo no fim da primeira meditação. E vê o que é que achas sobre isto. Só nesta última leitura que eu fiz é que eu me apercebi dela. Mesmo quase no final. Vou considerar-me a mim próprio como não tendo mãos, não tendo olhos, nem carne, nem sangue, nem sentidos, mas querendo falsamente possuir tudo isto. Ok? Hipótese do gênio maligno, não é? Eu não tenho olhos, não tenho carne, não... Tiago? Tiago? É pá, desculpa lá, Não, fui problema. abaixo. Tranquilo. Então, estávamos a acabar a primeira meditação, não é? Pois, era o que eu estava a ler, uma coisa que eu descobri agora Hum, só nesta última releitura que fiz das meditações. Mesmo no final da última meditação, olha só o que ele nos deixou aqui. Ok? Vou considerar-me a mim próprio, portanto, no fundo é o corolário do que ele acabou de dizer, sim, mas chamou-me a atenção porque ele frisou isto aqui. Vou considerar-me a mim próprio como não tendo mãos, não tendo olhos, nem carne, nem sangue, nem sentidos, mas querendo falsamente possuir tudo isto, ok? Portanto, ele aqui está a abrir a possibilidade, que depois vai desenvolver na segunda meditação, de que é possível ele existir sem corpo, sem olhos, sem mãos, sem sangue, não é? uhum. O que agora, hoje em dia, para nós parece se calhar algo naturalíssimo, porque vivemos nesta concepção cartesiana de mente, em que conseguimos imaginar uma mente sem estar ligada ao corpo. Mas naquela Sim, altura isto foi completamente revolucionário. pois foi, pois foi. Ele aqui Nada- tirou esta conclusão no fim da primeira meditação, parecia que já estava a anunciar o que vai fazer na segunda, não é? Está Sim, a sim, sim, introduzir o cogito, basicamente, não é? sim, Essa ideia sim, de que eu exatamente. posso existir sem existir o meu corpo, Sim, sim, não é? exato. Ou exatamente, sim, isso é decisivo. Para perceber o Descartes, acho que foi, ok, e o cogito vai justamente aparecer como uma consequência dessa concepção. Então, na segunda meditação, Boa. que tem como subtítulo, eu tinha aqui, tens aí o subtítulo, a natureza da mente, que é mais bem conhecida que o corpo, não é? Uhum. Pronto, logo o título é sugestivo, não é? Ele vai demonstrar que a mente é mais bem conhecida que o corpo, algo bastante contraintuitivo, não é? Nós temos a ideia que aquilo que nós conhecemos mais imediatamente são as nossas mãos, não é? Nós olhamos ao espelho e vemos o nosso nariz, os nossos olhos, não é? O nosso corpo é a coisa mais que nos parece, assim à partida, uma coisa bastante, não é? Sobre a natureza. Eu ia usar a palavra tangível, pronto, é quase um pleonasmo. Mas pronto, e ele aí nessa segunda meditação realmente dá seguimento à primeira e volta a frisar que vai imaginar que tudo aquilo que ele acredita, e aí ele inclui as suas memórias, tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele imagina, tudo aquilo que ele pensa, todos os seus raciocínios são duvidosos. Pronto, são suscetíveis de dúvida. Isso na linha do gênio maligno, tipo, se insistirmos na hipótese do gênio maligno, é fácil de perceber, não é? Que tudo isso pode ser, não é a hipótese, não é que seja, mas é que pode ser falso. Não é? Tiago, deixa-me Pronto, só mas mostrar como é que isto o afetou, não é? Porque nós estamos a dizer isto aqui en passant, não é? Já conhecemos o argumento, a maior parte das pessoas já conhece o argumento,
mas ao ler as meditações e ao seguir os raciocínios dele, que era uma meditação por noite, não é? Portanto, ele deixou-nos na última meditação, foi dormir, foi descansar, foi cogitar sobre os resultados e depois na segunda noite voltou. Ele, no início da segunda noite, da segunda meditação, diz-nos isto, só para percebermos como isto o afetou. Não sei se foi um artifício literário, não é? Mas realmente isto era uma coisa revolucionária. A meditação que fiz ontem mergulhou-me em tamanhas dúvidas que não as posso esquecer mais. Nem vejo como se podem resolver. Portanto, isto dá a ideia de que que estamos a pensar com ele, ele está a pensar a quente, não é? Como se tivesse caído inesperadamente num redemoinho de águas profundas. Estou tão perturbado que não posso pôr pé firme no fundo. Ou seja, ele perdeu o fundo, ele tirou o fundo, ele não tem onde se apoiar. Exatamente. Não é? Ele não tem nada em que acreditar. Nem Sim. nadar para a superfície. Olha esta imagem, não é? Portanto, ele não tem onde apoiar os pés porque não acredita em nada e agora não sabe como sair dali, não sabe como nadar para a superfície. Não é? Exatamente, sim, sim, sim. Este Sim, é o porque ponto em que realmente estamos agora. sim, exatamente, é o ponto em que estamos agora. É mesmo, no fundo, é cair, não é? Estamos a cair. Simplesmente, não. Aquela expressão não há chão, aqui Exatamente, é a metáfora mesmo ideal, não é? Tipo, ele está completamente sem chão, está a cair. Ele está a cair, simplesmente, está desamparado. Pronto. No entanto, ele volta a falar do gênio maligno e diz-nos, ok, o gênio maligno é o Deus, é o anti-Deus todo-poderoso que me engana sistematicamente. No entanto, aqui é que entra a famosa resolução dele para o problema. O gênio maligno pode enganar-me em tudo e mais alguma coisa, mas não pode enganar-me que eu estou a pensar. Porquê? Porque ele, para me enganar, não é? Até logicamente, não é? O gênio maligno está-me a enganar a mim. Pronto. Nesse sentido, não pode haver engano no sentido, no meu processo de dúvida. Tipo, o próprio pensamento de que posso estar a ser enganado, não é? Não pode ser objeto de... Como é que o Descartes formula isto? É algo do género. O gênio maligno pode me enganar em tudo, mas há uma coisa que ele não pode enganar, não é? Ele, para me enganar, eu tenho que existir. Pronto. Não é? Porque senão não havia nada para enganar. Pronto. E eu consigo perceber isso porque sou eu que estou a duvidar daquilo que estou a pensar. Pronto. Por isso, há uma coisa que o gênio maligno não pode enganar, não pode enganar que eu estou a duvidar que ele me está a enganar. Pronto. É um bocado, digamos que este raciocínio fica muito simples na medida, se nós não usarmos esta imagem tão cinematográfica, tão pitoresca do Descartes, mas se imaginarmos simplesmente neste exercício, eu posso duvidar de tudo, pronto, mas pura e simplesmente não posso duvidar do próprio exercício de duvidar. Pronto. Porque se eu duvidar de que estou a duvidar, não é? Isso já é uma dúvida. Pronto. Por isso, há algo indubitável, que é o próprio processo de dúvida. E isso nem um gênio maligno é capaz de subtrair em mim. Pronto. Esse é o primeiro passo. Há algo que é indubitável, que é o próprio processo de dúvida. O próprio processo de dúvida é uma forma de pensamento. Ele dá aqui dois passos, Tiago. Ele dá aqui dois passos, não é? Para ver, persuadi-me que não havia absolutamente nada no mundo. Primeira meditação, não é? Nenhum céu, nenhuma terra, nenhum espíritos, nenhum corpos. Pergunta agora ele. Não me persuadi também de que eu próprio não existia? Não me persuadi de que também eu próprio não existia? Pois. Pelo contrário, eu existia com certeza se me persuadi de alguma coisa. Primeiro passo. Sim. Não é? Depois é o outro. Mas não há um tal ser enganador, não sei qual, sumamente poderoso, sumamente astuto, que me engana sempre com a sua indústria? No entanto, não há dúvida de que também existe se me engana. Portanto, ele dá aqui dois passos, não é? Sim, eu persuadi-me que nada existia, certo? Mas eu existia para me persuadir de alguma coisa. Não posso estar a ser enganado? Não. Não posso estar a ser enganado quanto à minha existência? Não, porque para seres enganado tens que existir. Para ser enganado. Exatamente. Dá aqui dois passos, não é? Dá aqui dois passos, exatamente. Pronto.
O fundamental aqui depois é isso, ele constatar que este próprio processo em que ele entrou, esta própria aventura de pensamento em que ele entrou, não é? Permite-lhe duvidar tudo e mais alguma coisa, mas há uma coisa que não pode ser dubitável. Pronto, é essa mesma aventura de pensamento. Esse mesmo processo de dúvida não pode ser dubitável. Tiago, agora Isso. diz. Sim. Há aqui, Não, há não, aqui uma diz tu. questão, há aqui uma questão. Ah, durante aquilo quando falamos no início, não é? Que ele é conhecido, é um dos 5 top 5 filósofos, com top 1, com provavelmente a frase mais conhecida de todas. Penso logo existe. Ias dizer isso a seguir, eu sei. Exato. Sim. Ele aqui não diz penso logo existo. Pois, Não é? pois não. Essa Sim. forma argumentativa, penso como tal existe, logo existe, essa premissa argumento, aqui não está presente. Portanto, Não. ele não chega ao cógito argumentando, não é? Pois, Não é um exato. processo de inferência, não é? Lá está. Esta é das partes mais problemáticas desta meditação. É que realmente ele no outro livro, no Discurso do Método, no capítulo 4, não é? E ele, aí é que aparece a famosa frase do penso logo existo. Pronto. E o exercício é mais ou menos igual. O exercício que ele faz no capítulo 4 do Discurso do Método, ele elabora aí, ele não fala do gênio maligno, acho que fala simplesmente do sonho radical. Um sonho de tal maneira hiperbolicamente onírico, não é? Que até podia ser que se enganasse sistematicamente das contas de dividir e de somar. Mas depois ele conclui, ok, mas se eu penso, então algo pensa, sou eu que penso, logo eu existo. Pronto, se eu penso, eu existo. Aí aparece-nos essa inferência no Discurso do Método. O Discurso do Método é de 1637 e ele acho que escreveu, julgo que foi em latim. Não, Discurso do Método não. Este é que foi, acho eu. Ou não? Não é? Eu acho que este é que foi em latim. Não, tens razão, não, foi em francês, que ele dizia o Je pense que je suis, é algo assim, não é? Pronto, Por esse é em acaso não, francês. se calhar foi assim. Pronto, um é em francês. Eu não sei, já não sei. E é na forma de argumento, não é? Na forma de argumento, exatamente. E esse Discurso do Método é de 37. O Cogito Ergo Sum é depois, é dos princípios da filosofia, 1644. As meditações é de 41. E nas meditações está, ele diz, eu sou, vírgula, eu existo. Eu existo, exatamente. Eu existo. Basicamente é a mesma coisa. Está a dizer eu sou, está a dizer eu existo. Está a reafirmar o eu sou ao dizer está a reafirmar. Não é? Pronto, lá está. Tu tens aí a passagem, é uma passagem bastante poderosa. Posso ler. Ok, vou voltar um bocadinho atrás então, na parte que já li há pouco. No entanto, não há dúvida de que também existe se me engana. Que me engane quanto possa. Não conseguirá nunca que eu seja nada enquanto eu pensar que sou alguma coisa. Enquanto eu pensar que sou alguma coisa, ele não vai conseguir que eu seja nada. De maneira que, depois de ter pesado e repesado muito bem tudo isto, devo, por último, concluir-se que esta proposição é uma proposição, não é um argumento. Certo? Eu sou, eu existo. Sempre que preferida por mim ou concebida pelo espírito, é necessariamente verdadeira. Ou seja, ele chegou a uma intuição. Esta proposição ilumina-se à frente dele. E ele vê a verdade desta proposição. E ele não chega lá argumentando como penso, como tal. Exatamente. É diferente. Aqui é quase... É diferente. Porque repara, até podemos pensar assim, o penso logo existo, podia-se pensar de algo do género. Podia ser a conclusão de um silogismo do género. Todo aquele que pensa, existe. Eu penso, logo eu existo. Pronto. Mas ele diz-nos que este tipo de raciocínios, este tipo de inferência, também podem ser postos em causa pelo gênio maligno. O gênio maligno podia me enganar para essa premissa. Exatamente, essa premissa. Pronto. Por exemplo, a primeira premissa, todo aquele que pensa, existe. Não é? Pronto. E mesmo a cadeia, não é? A cadeia de raciocínio podia ser um engano, podia ser um logro do gênio maligno. Pode haver a diferença aqui... sem existência, não é? Pode haver pensamento solto por aí, sem existência. Pronto, mas o que ele nos diz é, neste caso, não é algo do género, todo aquele que pensa, existe. Não é isso que ele nos está a dizer. Ele está a dizer assim, até devia ser algo do género. E eu
eu, na primeira pessoa, e não é qualquer um, eu estou pensando, e eu estou no presente, não é em qualquer tempo, não é todo aquele que pensa no passado, no futuro ou numa terra qualquer. Pensa, e eu neste momento estou pensando no presente e na primeira pessoa. Por isso eu afirmo, eu sou, eu existo. Tipo, uma espécie de argumentação performativa. Ele está a dizer, o próprio, e eu estou a afirmar que existe no ato de pensar, não é? Pronto. E é por isso que tu dizes, é uma intuição, é uma espécie de epifania, tipo, eu estou a constatar que existe porque eu estou a pensar, tipo, não há melhor forma de dizer isto, não é? É por isso que ele convida-nos, a todo o leitor, não é? Que esteja a ler, não é fazer o raciocínio, é o leitor que esteja a duvidar, ele vai sentir algo do género. Tipo, é uma espécie exatamente, não é uma espécie de demonstração lógica ou matemática. É mais um convite a nós sentirmos essa coisa de estar a pensar, isso necessariamente implicar, esta implicação já não é uma implicação que é problemática, pronto, que não é uma implicação inferencial, não é lógica, mas eu estou a pensar, estou a existir, sou. Pronto, Mas ele, por algum motivo, desistiu da versão argumentativa de 37, não é? Do discurso do método, e agora colocou esta. Sim. Porque se calhar, lá está, foi aquilo que dissemos há pouco, esta passagem, penso para existe, tem que ter alguma coisa aqui no meio, não é? Sim. Tudo aquilo que pensa tem que existir. O gênio maligno podia enganá-lo quanto a isso. Poderia haver pensamento abstrato, etéreo, sem uma materialização em alguma coisa, num eu. Podia ser um pensamento geral, universal, sem uma identidade. Portanto, é possível equacionarmos isso. Logicamente é possível equacionarmos isso. Portanto, ele ao apresentar essa intuição, essa constatação, eu sou, eu existo, dá-nos alguma coisa. Mas agora repara que é uma coisa mínima. Não conseguimos imaginar uma coisa mais pequena. Ele até diz, sempre que preferida por mim ou concebida pelo Espírito. Ou seja, reduz ao momento em que é preferido. Reduz-se ao momento ao em presente, que é constatado pelo, exatamente, em que é concebido pelo Espírito. Ou seja, a partir do momento em que o Espírito deixa de conceber, pode ser no momento seguinte, no seguinte, deixa de ser uma constatação que existe. Exatamente, sim, é exato, é isso. O outro eu, não é? O outro eu parecia que tinha uma consistência maior. Este eu é mínimo, ok, eu sei que existe, eu existo. E acabou. Pois, mas ele não é inteiramente consequente com isso. Porque ele depois, mais à frente, ele tenta elaborar sobre a natureza da alma, pronto, como se esse mínimo instantâneo fosse algo mais substantivo. Sim, logo a seguir ele tenta perceber quem sou eu então, não é? Eu sou, eu existo, e logo a seguir ele, parágrafo 4 da segunda meditação, ele quer saber quem sou eu, o que é esse eu que sou, não é? Que sou eu, pronto. E a primeira coisa que ele diz é, ok, é uma espécie de reformulação, eu sou uma substância pensante. Eu sou uma coisa pensante. Eu sou uma coisa pensante. Em primeiro lugar, eu constato-me como uma coisa pensante. Pronto. É isso. Pronto. É isso que... É o primeiro aspecto, vamos falar assim, da natureza da alma. Da natureza da pessoa. Que é, nós somos uma coisa pensante. E eu sou mais uma vez isto é... Mais uma vez isto é enorme. Não é? Mais uma vez isto é enorme. Sim. Eu sou só uma coisa pensante. Neste momento eu sou só isso. Só uma coisa pensante, exatamente. Não é? Se tu pensares no que era a mente, ou o espírito, ou a alma, antes de Descartes, não é? Sim. Era muito mais do que uma coisa pensante. Era algo ligado ao corpo. Tinha uma forma, não é? Uma forma sensitiva, uma forma... estou a pensar nas 5 características da alma aristotélica. Era só não... Mas era sensitiva, era locomotiva, nutritiva, todas essas que tínhamos em comum com todos os outros animais. E nós tínhamos uma capacidade mais que era a racional. O Descartes tira tudo isso. Tudo que é parte nutritivo, locomotivo, sensitivo, pode não existir, não é? Fica só a razão. É a única coisa da concepção anterior de alma que fica, é só a razão, é só o eu racional, é só a mente. Mas é uma razão,
mas é uma razão, eu até li isso foi no Blackburn, que dizia que vamos ver, no Descartes o pensar inclui lá está, porque é que o Descartes também foi tão influente? É aquilo que há pouco disseste, que é, o Descartes foi o grande inaugurador, não é, da noção de subjetividade em si, na subjetividade mesmo no sentido próprio, do mundo subjetivo, digamos, do mergulho no eu. Não é? O eu não existia, tal como o Descartes nos apresenta, não existia antes. Existia a alma. Não é? A alma a par, imagina, se quiseres, os gregos têm a alma e o corpo, não é? Que interagem. Mas a alma ainda assim é uma coisa exterior. É uma coisa exterior no sentido metafórico. Não é ainda, a alma não é ainda, digamos, a representação do nosso mundo interior. Pronto, a coisa pensante para o Descartes emerge do exercício de introspeção. Pronto. E ele é, antes de tudo, essa introspeção. O Descartes inaugura isso, tipo, por isso, eu sou um ser pensante e em Descartes a alma já não é simplesmente, digamos, uma adenda do corpo ou um complemento, algo que faz mover o corpo, algo sem o qual, pronto, não haveria vida. Não é bem isso. A alma é aquilo dentro do qual nós estamos encerrados. Tipo, é por isso que ele diz, quando ele duvida, quando ele diz que a alma é mais bem conhecida que o corpo, e já há uma elaboração, por acaso é curioso, uma elaboração do eu pensante, que ele diz, ok, então vamos assim por passos. Primeira certeza que eu tenho, que duvido. Se duvido, penso, não é? Se penso, existo. Ok. Se existo enquanto penso, então sou uma coisa pensante. Depois ele pergunta, ok, mas eu posso saber mais coisas acerca disso? Posso saber acerca das condições que permitem este exercício da dúvida. E ele diz, ok, quais são? A capacidade de imaginar hipóteses, por exemplo. A capacidade de duvidar e a capacidade de acreditar e a capacidade de sentir. Tipo, porque mesmo quando ele diz, mesmo quando eu duvido que as percepções não são verídicas, quando eu posso estar num sonho, mas há uma coisa que também é indubitável, é que eu estou a sentir aquilo que estou a sentir. Tipo, imagina, eu estou a ver eu estou a ver um homem, estou a ver uma pessoa na rua e eu posso duvidar que aquela pessoa exista. Eu posso estar a sonhar. Mas há uma coisa indubitável. Eu estou a ter a sensação visual daquela pessoa. Ô, Tiago, agora deixa-me ler a passagem onde ele diz isto. Mesmo que, como supus, não seja numa palavra verdadeira nenhuma coisa imaginada, certo? Portanto, mesmo que nada daquilo que eu imagino seja verdadeiro, todavia, o poder de imaginar existe na verdade e faz parte do meu pensamento. Exato. Diz-me lá, isto aqui não é o que permitiu abrir a porta à modernidade e permitiu abrir a porta à distinção entre a coisa em si e a aparência do Kant, não é? Sim. Só porque o Descartes apareceu nesta altura a dizer que a única coisa, a única certeza indubitável, a única verdade que eu sei, sem dúvida nenhuma, é de que eu penso de alguns conteúdos do meu pensamento, da minha mente, são as únicas coisas que eu não posso duvidar. A coisa imaginada eu posso duvidar, mas que imagino a coisa imaginada não posso duvidar. Não posso Isto duvidar, exatamente. Isto é uma espécie de proto-distinção número-fenómeno de Kant, não é? Sim, exatamente. E realmente, mas lá está, aí, mas aí não sei se os comentadores se dividem nesse aspecto. Mas aí o Descartes, porque há comentadores que dizem que o Descartes chegou à conclusão que existe como ser pensante e não pode sair daí, não pode dizer mais nada sobre Não, peraí, sobre o Tiago, ele. não sei, eu não estava a dizer que ele disse o que o Kant disse, não. O Não, Kant eu só sei, pôde dizer o que disse porque o Descartes disse isto. Claro que a seguir o Descartes vai construir um conhecimento do mundo, para ele, indubitável e seguro, do mundo em si, das coisas em si, que o Kant vai nos sempre dizer que não é possível conhecer. Mas esta distinção, coisa imaginada e o poder de imaginar as coisas imaginadas,
e eu não conheço, não sei se alguém já tinha feito essa definição antes do Descartes, não é? Mas foi ela que permitiu depois alguém como Kant ter digamos, dito uma diferença entre a aparência e o ser. Sim, é exato. O mundo fenoménico do Kant é, sim, uma elaboração, mais uma vez, daquilo que eu há pouco estava a dizer, que é o voltar para dentro que o Descartes inaugurou. Tipo, é pensarmos a realidade humana, não é, como realidade subjetiva. Tipo, Isso ficará para outro podcast sobre o Kant, não é? A ideia de se ele conseguiu devolver-nos o mundo, se conseguiu devolver-nos a uma objetividade ou não. Parece-me que ele acabou por nos fechar sempre dentro do eu. Exato, mas isso é para outra exatamente, questão. Mas é uma questão. Lá está, mas eu estou a dizer isto para enfatizar a importância do Descartes, que é o Descartes e realmente inaugurou algo na filosofia, realmente que a partir dele, não sei se alguma vez mais ficou resolvida, que é o Descartes meteu-nos dentro da mente. E a partir daí nunca mais lá saímos. Nós até Descartes vivíamos fora da mente. Não é? Víamos o mundo, víamos o Platão, o Aristóteles, o Agostinho, todos esses, a falar sobre a alma, sobre a vontade, sobre e depois aquilo que acontece no mundo, tudo, mas tudo de uma maneira bastante exterior. O Descartes mete-nos dentro da nossa cabeça. Pronto. Temos que sim, diz. Exatamente, mete-nos dentro da nossa cabeça. Pronto, agora, a questão é, como é que nós voltamos a sair da nossa cabeça? Como é que nós voltamos a conhecer o mundo, a tocar o mundo, não é? Depois do Descartes, como é que acontece isso? Se aquilo que eu não consigo duvidar, se aquilo que é mais real em mim é o meu poder, o meu sentido interior, a minha o ato de imaginar, o ato de pensar, o ato de sentir, não é de percepcionar, de sentir. Se isso é a minha realidade mais básica, como é que eu me reencontro com o mundo? Não é? Temos que esperar para fazer um podcast sobre Wittgenstein e o argumento da linguagem privada para ver se saímos deste solipsismo radical ou não, mas daqui a uns mesinhos chegamos lá. Vamos um passo de cada vez. Temos que passar pelo Kant antes de chegar a Wittgenstein. Exato, sim. Sim, mas ele, quando dizemos que ele abriu a porta à modernidade, é não só pelo método que instituiu e a forma de pensar e de fazer filosofia, mas também exatamente por isso, porque abriu ou colocou-nos dentro do sujeito, né? Colocou-nos dentro do eu. Exatamente. Depois há uma série de filósofos e de correntes filosóficas que vão gostar de ficar quase que uma espécie de um onanismo filosófico, não é? Tudo o que fazem é pesquisar dentro do eu, né? Porque se calhar desistiram de tentar sair do eu, acham que não conseguem conhecer mais nada objetivamente que não algo que acontece no eu, não é? Experiência por aí fora, e há uma série de correntes filosóficas o fenomenalismo, o próprio existencialismo, por aí fora, bem, mas não interessa agora entrar por aí, em que vivem, trabalham dentro mas realmente, agora, por exemplo, a disciplina de fenomenologia, eu não sei se seria possível antes de Descartes. Não é? Não, o próprio Husserl fala, a grande obra do Husserl é as meditações cartesianas, portanto, parte exatamente de princípios cartesianos, não é? É isso. Mas agora parece que estamos aqui a debitar nomes e ninguém nos pagou para isso. Sim, realmente sim. Mas, ok, mas talvez para terminar, não sei. Sim, força. Aquela passagem, lá está, ele depois há aí uma passagem que parece eu que estava muda com medo bastante... que tu trouxesses a passagem da cera, isso ia precisar de um podcast só. É interessantíssimo, não é? A ideia de que o espírito conhece, e começaste por falar isso também, o espírito conhece melhor que os sentidos e que o corpo. A ideia de que nós sabemos que uma vela derretida, eu usei este exemplo com os miúdos outro dia por acaso, conhecemos uma vela derretida, não pelos sentidos, mas pelo intelecto, não é? Pela razão, conhecemos-la pelo espírito, é como ele diz, não é? Sabemos que não há nada da vela derretida que se mantenha da vela intacta, o cheiro é diferente, a textura é diferente, e nós ainda assim sabemos claramente que é a mesma vela. Portanto, mas eu acho que é mais complexo que isto que eu estou aqui a dizer, e não sei se íamos afundarmos, não é? Se calhar deixamos para a passagem, para a terceira meditação, abordamos este exemplo exemplo da cera, não é? Mas realmente é mesmo muito rico isto, porque na segunda meditação parece que estamos não é? Estamos a falar do cogito, da subjetividade, e de repente temos assim uma passagem sobre epistemologia / ontologia,
não é? Parece que Descartes pôs de repente assim uma pincelada de epistemologia, não é? Que entrou naquele debate do racionalismo versus empirismo, não é? Através de análise do que acontece a um pedaço de cera, que é um bocado desconcertante, mas pronto, mas que tem a ver com a perspectiva dele. Lá está, o Descartes situa-se naquele velho debate de racionalismo e empirismo, não é? Que se calhar foi aberto entre Platão e Aristóteles, no racionalismo, e o exemplo da cera é talvez o exemplo, é o exemplo, se calhar, um dos exemplos mais ilustrativos disso. Não é? Tipo, é o modo de conhecer o mundo, não é? Como se não bastasse ele dizer-nos que aquilo que mais imediatamente conhecemos é a nossa subjetividade, ele diz, mas mesmo para o mundo exterior, mesmo aquilo que nos parece mais objetivo, e quando nós nos colocamos a observar o mundo, e não já o eu, não é? mesmo aí nós constatamos que, digamos, o mundo dos sentidos, as percepções sensíveis, tem um papel secundário em relação ao intelecto. Mas é complicado. Realmente É complicado. Olha, nós vamos depois fazer uns diálogos sobre Spinoza e de certeza que vamos falar no Descartes para introduzir, e eu acho que esse exemplo da cera vai-nos ajudar a perceber também Spinoza. Depois mais à frente talvez vamos a Leibniz e ficamos com os grandes três, não é? O triunvirato dos racionalistas, é o Descartes, o Spinoza e o Leibniz. Depois teremos que ir aos empiristas, não é? Ao Locke, ao Berkeley e ao Hume, mas isso será para só para o ano. Olha, antes se calhar de terminarmos e vermos, eu gostava de ver o que é que tu tiraste aqui desta releitura das meditações. Antes que me esqueça, deixa-me só deixar aqui registado que temos disponíveis na Academia do Diálogo o ciclo, estão gravados, não é? Já aconteceu, mas o ciclo de diálogos sobre o Descartes, e que falamos exatamente sobre a primeira, a segunda, terceira e quinta meditações. Depois no próximo podcast vamos falar, se calhar, não é? Da terceira e da quinta, talvez mais da quinta, que é mais interessante. Mas pronto, podem ver as gravações dos nossos diálogos na Academia do Diálogo, em arquivo. E ia dizer qualquer coisa. E vamos ter os diálogos sobre Spinoza, talvez em dezembro. Eram para começar hoje, mas tivemos que adiar e passamos para dezembro. Tiago, para terminar o podcast do Descartes, fica prometido então fazermos a terceira e a quinta meditação noutra altura, se calhar para a semana, não sei, ou assim. Mas na quarta não? Na quarta-feira? Não, seria a quarta meditação. E a quarta, era mais por causa dos argumentos cosmológico e ontológico, estão na terceira e na quinta, depois podemos separar, vamos ver como é que é. Qual é a quarta? Agora, quais são os títulos? 3, 4, 5, 6? Nós temos edições diferentes, olha. A minha terceira meditação é de Deus, que Deus existe. Deus que existe é a apresentação do argumento cosmológico, não é? Depois a quinta... Estou aqui, não tinha isto marcado. A quinta é do argumento ontológico. Sim. Se calhar a quarta é verdade e falsidade. É de verdadeiro e falso. Está ali um bocadinho ali metida assim à pressão, porque ele parece que na terceira meditação apresenta o argumento cosmológico que não o convence de todo, não convenceu ninguém, e depois foi buscar o armamento pesado, que foi o argumento do Santo Anselmo ontológico, e usou na quinta meditação para estabelecer a existência de Deus, que vai garantir depois o conhecimento para ele sair do tal poço onde se enfiou. Não é? Deus é que vai garantir que ele saia do eu. Claro que se a terceira e a quinta meditações não nos convencerem, e que não convencem, né, porque os argumentos são fracos, na altura era o melhor que havia, era o estado da arte, da argumentação a favor da existência de Deus, era o argumento ontológico do Santo Anselmo, que ele apresentou de forma simplificada. Mas a partir dessa certeza, desse garante de Deus, ia construir o seu edifício científico. Pronto, mas isto é levantar o véu para a terceira e para a quinta. A quarta eu acho que fazia mais sentido ligar com a sexta, depois da questão da mente e do corpo. Mas depois, com calma, vemos isso. Está bem. Olha, para terminar, o que é que esta releitura da primeira e da segunda, deixa-me colocar-te assim, em que é que achas que, não sei, o que foi tratado na primeira meditação, que é a dúvida radical, e o cógito, em que é que achas que é pertinente para a filosofia hoje em dia? Aquele exercício que ele faz no início, logo a abrir, logo nas primeiras linhas, quando ele diz, dou por mim a pensar que muito daquilo que eu aprendi,
né? Se mostrou errado. E eu agora vou fazer, por exercício teórico, vou examinar tudo aquilo que eu acredito, né? E encontrar algo mais sólido. Pronto. E esse exercício de autodúvida, não é? Essa imagem de alguém que se disponibiliza realmente a pôr em causa tudo aquilo que ele acredita, acho que é pedagógico. Mesmo, claro que o Descartes, não é o filósofo que foi, não é? E quis, teve o sonho, não é? De chegar a um rochedo realmente inabalável. Pronto. Mas se nós pensarmos numa maneira um bocadinho mais amena, sei lá, uma versão um bocadinho mais, uma versão um pouco não tão radical, essa coisa de nós nos dispormos a pensar sobre nossas crenças e examiná-las com essa vontade crítica, é sempre bem-vindo, não sei. Nunca é demais, acho eu. Pá, Acho que olha, nunca é demais. foi exatamente isso também que eu me lembrei nessa questão da dúvida radical, porque nós estamos tão formatados para ouvir e Pois, pensar a dúvida radical como uma estratégia epistemológica, não é? A nível de pois, conhecimento, e que sim, foi nesse sentido que ele usou. Mas não temos que usar a dúvida radical para saber se existem carros, ou se eu estou a beber cerveja, ou se a minha caneta está aqui à pois, minha frente, não é? Podemos usar sim, a dúvida radical para saber, ok, estas crenças que eu tenho, a nível ético, político, exato, social, ideológico, não é? De sim, onde é que sim. vêm? Não é? Onde é que vem? De onde é que Exatamente. vem este, como ele faz também encontra aquele grupo, aquele cluster, não é? Aqueles grupos de Uhum. crenças, aquelas classes de crenças, percebe de onde é que vem o princípio, mina o princípio e depois todas essas crenças são minadas também, podemos fazer isso no dia a dia, não é? De É onde é que fazer vem isso, esta minha exatamente. ideologia política? De onde é que vem este meu dogma? De Pois. onde é que vem este medo que eu tenho de outra raça, não é? De outra Uhum. pessoa? De onde é que vem esta fobia qualquer que eu tenho? Portanto, tentar perceber isso. E Sim, percebo que esta minha crença falhou aqui, ou é uma crença errada porque pá, veio da minha educação, veio da minha cultura, veio das amizades que eu fiz por aí fora, não é? Todas as outras que vêm daí também dessa fonte, não estou a dizer para deitarmos por terra, mas pelo menos pois. colocá-la a exame. Não temos que Sim, colocar a sim, sim, exame sim. se a caneta existe, não é? E isso podemos fazer uma vez Pois. na vida ou outra, mas Exato, exato, essa questão da dúvida podemos colocar sempre. E exato. há, e há outra questão que eu acho fantástica. Pá, repara nisto. Para querer sair do eu, nem é do eu, pronto, ok, para querer sair, sim, ele chegou ao cogito, chegou a essa certeza. Depois ficavas a pensar, opa, por que raio é que ele continua a terceira, quarta, quinta e sexta meditação? Porque é que ele não ficou ali? É uma posição muito confortável, sim, tu acreditares que só existes tu. Só existes tu. Tudo o mais que existe são ideias tuas. Ou seja, tu nesta posição, a posição solipsista, não é? Em que só existes tu, não existe mais nada, Uhum. tu nesta posição és Deus. É muito melhor do que seres o padeiro que és no dia a dia, ou o professor de filosofia, ou o professor de guitarra, como Uhum. tu és. Tu és Deus nesta posição. Tudo à tua volta é criado pela tua própria mente. Claro que, no certo sentido, tu também não tens corpo, é só uma mente, é só um pensamento. Mas és Exato. um pensamento de primeiro grau. Todos os outros são teus pensamentos, ou seja, são pensamentos de segundo, terceiro grau, por aí fora. Se Uhum. pensares numa pessoa, essa pessoa é um pensamento teu de segundo grau. Se pensares no sonho dessa pessoa e no personagem no sonho dessa pessoa, essa personagem é um pensamento de terceiro grau. Tu és o melhor pensamento, é o pensamento mais acima, és Deus, és o CEO desta porcaria toda. Não é? Ou seja, ele depois de sair desta posição e querer ir tentar descobrir que se calhar não seja assim, se calhar não é assim, é uma posição filosófica, não é? É socrático, não é? Querer saber a Uhum. verdade. E isso também é uma lição para nós. Claro que nós não estamos normalmente nesta posição tão radical, mas muitas vezes estamos confortáveis com as nossas crenças, que nos põem quase como deuses no nosso mundo, e não estamos dispostos a gastar mais uma noite, como ele gastou, a tentar perceber se essa nossa crença, que é confortável em si, o que é melhor de ser Deus disto tudo, não é? Uhum. Se essa crença é verdadeira ou não. Portanto, eu acho que estes dois pontos retirei desta 25ª leitura ou releitura Pois. das meditações uma pessoa aprende sempre. É a prova de que por isso é que é imorredoiro, não é? Por isso é que é eterno Sim, este sim, livro, sim. porque é Sim, riquíssimo, é riquíssimo. eu quando é sempre arrepiante, pelo menos para mim, ler aquela passagem em que ele diz eu sou, eu existo,
Ok, o pessoal lá, que raio de coisa tão básica, constatar que eu existo. É. Mas essa ideia de agora disseste eu sou o Deus para mim. Ah, agora realmente, opá, nós já não vivemos isso da mesma maneira e também mal era, não é? Que temos que viver, temos que ganhar dinheiro, temos que agir no mundo, senão, pronto, a coisa não, não funciona. Mas essa, Não flui. Coisa não mas flui. essa coisa, por exemplo, nós no secundário lemos um livro, agora já não sei se é obrigatório se não, todos nós, se calhar, temos essa experiência de alguma forma, que é a aparição do Gil Ferreiro, em que ele no início tem no preâmbulo do livro, tem uma passagem bastante cartesiana. Tipo, o início da aparição, do livro da aparição, é um bocado aquilo que tu disseste, é a constatação de que o mundo, não é? As coisas, o primeiro sentido delas, o primeiro sentido, a condição de todo e qualquer sentido, qualquer significado que um possa ter, vem do facto de eu estar a pensar, de eu estar a imaginar, de eu estar a sentir. Pronto. É como se, não é? Tipo, imagina, o Descartes também é um proponente, se quiseres, de um certo existencialismo, não é? Opa, pronto, que depois também desembocou em certas coisas como a angústia essencial, tipo a noção essa noção do eu sozinho também, não é? Porque o eu, apesar de ser o Deus, é um Deus só, não é? É um Deus solitário. Tu és Deus no teu mundo, não é? Mas, por outro lado, se nós pensarmos também nesses termos, tu és o Deus do mundo que só és tu, não é? Tipo, também és um Deus sozinho, não é? Isso é esta espécie de ambivalência, não é? De dois extremos. Tu és a condição de tudo, mas também, se não consegues sair de ti próprio, és a pessoa mais sozinha de todas, não é? Pronto, e esse tipo de emergência, de mergulho no eu, dá aso a tipos de poesia como a de Fernando Pessoa, não é? Ou aquela poesia mais introspectiva, que tem o seu preço. Pronto. Sim, sim, Por sim. isso, também fez pensar isso. Também não sei se o Descartes, de alguma forma, também caracteriza muito o homem ocidental também neste sentido. Não é? Eu não sei se há mais alguma cultura, se calhar há. Estou agora também com esta noção de um eu que se vive introspectivamente como nós o vivemos. Não é? Boa. Não é? O livro Boa. Desassossego de Fernando Pessoa é isso. É isso. É um mergulho nos dos estalactites e estalagmites, não é? Dessa gruta infindável que somos nós próprios. Boa. Agora E arrepia-me sempre. Sim, desculpa. Não, fizeste-me lembrar que naquele nosso diálogo com o Luís Mendes sobre Nietzsche também, no fim, surpreendeste-nos a todos a fazer uma defesa e uma apologia do Nietzsche, a dizer que só há Nietzsche na civilização ocidental. Primeiro estás a ficar um bocado eurocêntrico. Ocidental-cêntrico. Exato. Ocidental-cêntrico, mas pronto. Exato. Não, mas pronto, mas pode ser por ignorância nossa de não conhecermos o que é noutras paragens. Mas pronto, Exatamente. mas realmente são personagens que marcaram a nossa maneira de ser e nós somos o que somos graças a Nietzsche, que disse Deus morreu e todas as consequências disso, que outro dia exploramos um bocadinho com o Luís. E, pausa para publicidade, vamos explorar nos diálogos sobre Nietzsche que vamos fazer com ele para a semana, ok? Também se podem inscrever nestes. Fechar a pausa para a publicidade. E agora também o Descartes, que nos deu uma concepção da mente, uma concepção de eu, uma concepção de conhecimento, não é? De pensar, do que é pensar, da exigência do pensar e por aí fora, pronto, que não seríamos o que somos se não houvesse também Descartes. Sim. Olha, foi É muito... mesmo, é verdade isso. Não somos o que somos se fosse Descartes. eu acho que esta Realmente eu estou cada vez mais ficar aí. convencido. É isso, sim. Acho que é verdade isso. Não sei se é de eurocentrismo, acho que não é, mas Eu acho que estou é num sótão a fazer isto e vou fazer como a Montanha, sabes que ele tinha nas barras do sótão dele, tinha ali umas inscrições, eu vou pôr aqui também, aqui atrás.
algumas destas inscrições. Ainda bem que falaste do Fernando Pessoa e do Virgílio Ferreira, podias ter falado do Matrix, não é? E dos irmãos. Exatamente, Como é que eles chamam? O Wachowski, eu já não sei. Eram homens e agora são mulheres, mudaram de os sexo. irmãos? Sim, mudaram de O sexo. Wachowski, não é? Sim, acho que sim, deve É, ser. pronto, mas também lá está, pronto, o Matrix está cheio destas referências, à O altura em que o Matrix está cheio Neo. dessas referências e é um filme que realmente é uma, digamos, é uma expressão artística, cinematográfica, da ideia do gênio maligno, não é? E neste Há caso são muitos mesmo assim. malignos. Exato. Neste Olha, caso é deixa mesmo já maligno. agora outra pausa para publicidade. No curso de Filosofia e Cinema que fizemos aqui com o Carlos Café, ele também falou dessa problemática e falou do Matrix, falou do Truman Show, e de mais um, não sei se foi o Dark City que ele falou também, mas pelo menos outro filme em que, ou o Memento, acho eu, em esta implicação. Ou seja, não existe filmes se não tivesse havido Descartes. Sim, sim, sim. Não sei se os herdeiros do Descartes, os descendentes, ainda estão a receber royalties, acho que não. Do Matrix, não é? Tipo, sim, Era bom, não era bom. Cada visualização do Matrix vai para a família do Descartes. Vai para o Descartesinho. Olha, deixa-me, antes de acabar, Tiago, deixa-me ler aqui o fim da segunda meditação, ok? Porque acho que pronto, também vai passar um bocadinho. Já li o fim da última, da primeira, lembras? Não, desculpa, o princípio da segunda, em que ele dizia que estava num turbilhão de ideias, e ele aqui também nos vai pôr agora também num estado de espírito próprio para o que acabou de fazer. Ou seja, este livro também tem isso, não é? Não está só aqui a apresentar argumentos de forma analítica ou perfeitamente seca, mas está a viver os argumentos e está a trazer-nos os argumentos e as intuições e as ideias, está a levar à medida que ia escrevendo, não é? Olha, eu perdi-te durante uns 10 segundos. Não disse nada, estava aqui a enrolar. Vou ler só a parte final. Okay. Então ele acaba assim a segunda meditação. Mas, porque não se pode tão facilmente perder o hábito das antigas opiniões, apraz-me fazer neste ponto uma paragem para que este novo conhecimento se grave mais profundamente na minha memória na meditação. Ou seja, quando aquele chegou aqui na segunda meditação é tão grande, não é? É tão enorme que ele diz, eu agora tenho que parar, vou pensar sobre isto e amanhã volto. O amanhã foi a tentativa de sair do ponto mínimo que ele tinha aqui, que era a subjetividade, que era o eu. Ele vai tentar construir a partir daqui e vai trazer o arsenal teológico do argumento cosmológico e ontológico. Exatamente, é isso. Pronto, olha, foi uma tarefa hercúlea, não foi tão hercúlea, não é assim tão difícil este livro, mas isto é filosofia 1.0, não é? É um bom ponto para começar a fazer filosofia, é aqui este livro. Não é? Sim. É fascinante ler fascinante. Descartes. Em primeira, e aconselho realmente o pessoal a ler mesmo, não é sobre Descartes. Sim, é ler as não, meditações. Exato, sacar mesmo. Não é difícil, não é uma obra difícil. Estou aqui a apelar à criminalidade, estupidez. Não, como comprar o livro e ler o Descartes. Ler como deve ser. Acho que nós tentamos mostrar isso, não é? Que os primeiros 2 parágrafos da primeira meditação são densíssimos, dá para ler-se rápido e podemos ficar. Ou seja, em termos de como é que se diz? Custo-benefício, não é custo-benefício, é. Pois. Como é que se diz? O dinheiro e o valor, não é? Há assim um termo, agora escapa-me, não é? Como é que se diz? Preço-qualidade, é isso. A relação preço-qualidade, não é? Exato, É brutal, porque não é? Tu lês aqueles 2 parágrafos e ficas uma semana a pensar sobre aquilo, se for preciso. Vou exagerar um bocadinho, mas ficas muito tempo a pensar sobre aquilo. Portanto, é ir descascando isto como uma cebola. Não ler assim de repente, mas ler uma vez, voltar atrás, ler com calma. Acho que sim, mais do que ler sobre, é ler pelo menos as meditações, sim, acho que é ler as meditações, sem dúvida. E depois, realmente, e também depois, ou melhor, a par de, não é? E também ler sobre, não é? Que às vezes também nos ajuda a ler os comentários. Sem dúvida. Eu li mais sobre do que li o próprio Descartes, não tenho dúvida nenhuma. Exatamente. Sim. Mas não abdicar de ler
o Descartes. Até pode-se Mas não ler te dá antes aquele ou arrepio depois que estavas a dizer há pouco. Ler o Scruton ou Pois. ler o Grayling não te dá aquele arrepio que dá a ler o Descartes. Porque parece que estamos a descobrir com ele. Eu acredito que seja um Sim. artifício, não é que seja um artifício literário, até porque ele já tinha pensado muito sobre isto, já tinha publicado muito sobre isto, não é? Ele não descobriu à medida que ia fazendo isto. Okay, Exato. não é? Mas parece, ao ler, parece que o fez. Não é? E nós sentimos a ir com ele, mesmo já sabendo o argumento e sabendo o que vem a seguir. Lá está estes interstícios, por isso é que eu também insisti em ler o início da segunda e o fim da segunda. Ele vai descansar e está angustiado do que se passou ontem. Pá, isto é fantástico, pá, isto é muito bom. Sim. É. E sentir que estamos em contacto com o momento em que se está a fazer história mesmo. História no sentido próprio. Sim, E esses pensamentos, como há pouco dissemos, são revolucionários. Mudaram a nossa maneira de pensar a vida, a realidade, tudo. E isso também acontece quando nós lemos os originais. Pelo menos eu tenho essa sensação. Tenho a sensação de estar em comunhão com o momento em que se está a fazer história. Quando se lê a República de Platão, não é? Quando se lê a Metafísica de Aristóteles, quando se lê as Confissões do Agostinho, não é? Olha as Meditações do Descartes, quando se lê o Zaratustra do Nietzsche, o Kant, a Crítica da Razão. Parece que estamos em contacto com aqueles momentos em que o mundo está a mudar, não é? Realmente isso consegue. É uma forma de nos conhecermos também, não é? Aquilo que disseste do Nietzsche, agora do Kant, também do próprio Descartes. Partes de nós, mesmo pessoas que não leram a Crítica da Razão Pura, fazem parte do meme cultural em que Kant está lá metido. Muito daquilo que pensam, que dizem, as opiniões que têm, são kantianas, ou neocantianas, ou neocartesianas, ou o que seja. Há uma coisa que não falamos, e acho que não vamos ter tempo, não vale a pena sequer aprofundarmos, mas é a questão do ceticismo enquanto ferramenta, não é? Que ele usou para aquilo que nós tentamos explicar, não é? Para pôr tudo em causa e depois construir a partir daí e eliminar conhecimento que não é seguro e certificar-se de que o conhecimento que tinha era seguro. Portanto, o ceticismo como uma ferramenta. Mas um dia, se calhar, vamos explorar a ideia e podemos fazer um podcast só sobre ceticismo, que o ceticismo é uma ferramenta poderosíssima, mas como qualquer ferramenta ou arma, não é? Nas mãos erradas pode causar muitos danos. Não é? Sim. Aquele exemplo que demos no início dos antivacinas, dos terraplanistas, dos que criticam agora as alterações climáticas causadas pelo homem, por aí fora, estão a usar do ceticismo, estão a usar da ferramenta do ceticismo, mas muitas vezes de forma escandalosamente abusiva e errada. Que até o próprio Descartes ficava com os cabelos em pé. Não? Portanto, eles não são os herdeiros da tradição cética que é Sócrates, Descartes, David Hume, não são de todo. Usam e abusam de forma errada de uma ferramenta nossa, da cultura, eu ia dizer ocidental, universal, que é o pensamento cético, né? Que é a capacidade de fazer perguntas, de duvidar, mas usam de forma errada. Investigar, mas usam de forma errada. Exatamente. Portanto, é uma chamada de atenção para quem ler isto. Use, mas com cuidado. Okay? Use o ceticismo, mas com cuidado. Se vir que começa a não querer, a dizer que não aos SMS da GS para ir tomar as vacinas, sim. Se começar a duvidar de muito. Para imediatamente. Se começar a duvidar de muito do que vem nos manuais de física e começar a dizer mal de pessoas que vão a manifestações ambientalistas, se não gostar da Greta, pare de ler. Pare de ler, exatamente, sim. Vai ver o Big Brother. Exato, e consulta o especialista em pensamento crítico mais próximo da sua zona de residência. Exato. Muito bom. Isso era uma deixa ótima. Temos ter uma linha SOS Pensamento Crítico, não é? Era uma deixa ótima para a 7ª edição do curso de Pensamento Crítico que vamos ter em dezembro. Opa, já estamos aqui a vender os cursos todos, isto é fantástico. Este podcast vai render. Olha, Tiago, missão cumprida. Pronto. Para a próxima continuamos. Tá. Um abraço. Tá, abraço então.